Olá, boa tarde. Começando hoje então aqui a nossa live sobre as memórias lemurianas. Quem chegou aí, Dona Karina, fiel escudeira, lemuriana de primeira. Mayra também chegando por aí. Boa tarde, meninas. Tudo bem? Nós vamos começar hoje falando um pouquinho dessas memórias lemurianas, como é que elas surgiram, por que tem tanta gente falando disso hoje. Fiel escudeira, né, Cá? É isso aí. Muito bom, muito bom. Eu sei que algumas pessoas vão começar a chegar agora, né? Quando a gente abre a live, o pessoal vai chegando, vai se interagindo aqui na conversa, podendo se ambientar no que a gente está conversando. O Mário também entrou aqui. Boa tarde, Leilinha. Boa tarde para vocês. E a ideia hoje é a gente poder pegar esse horário, né? Que não é um horário tão fácil para todo mundo, mas poder bater um papo e poder também deixar gravado as informações desse bate-papo aqui para a galera que quiser ouvir depois, ouvir antes de dormir, ouvir no trânsito, né? No horário que fica mais viável aí para cada um. Mas o importante é a gente começar a falar um pouquinho desse assunto. Eu sou obrigada a dizer aqui para vocês que eu venho sendo empurrada a falar desse assunto, né? Principalmente aqui nas redes sociais. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de vídeo, né? Não sou muito de fazer essas publicações, mas mais do que nunca é um tempo da gente poder compartilhar todas essas informações, né? Obrigada, Leilinha, obrigada. Leila está dizendo que eu estou chique, muito obrigada, estou chique para vocês, para que a gente possa aqui, então, bater um papo. Só não temos um chá para tomar juntos, né? Mas se vocês quiserem tomar um chazinho de vocês aí, fiquem à vontade. Eu vou ficar com a minha aguinha aqui mesmo, que tá legal, porque tá calor hoje, né? Inclusive, com possibilidades aí de chuva até. Então, vamos lá, né? Eu vou começar já conversando um pouquinho com vocês e falando um pouquinho do nosso tema, que não é um tema tão comum, vamos dizer assim, né? Não é um tema que a gente ouve todas as pessoas falando, como a gente pode falar aí das terapias integrativas e de todo esse movimento que vem acontecendo, mas é um tema que está muito... está começando a aparecer bastante, né, em vários lugares na rede social, na internet, muitos terapeutas tendo memória, sonhando, gente perguntando. Karina falou que tá com o café dela aqui já, né? É bom, o cafezinho é bom também. Mas é um tema que realmente vem trazendo uma curiosidade, vamos dizer assim, né? Vem despertando uma curiosidade em muitas pessoas, vem trazendo perguntas, vem aparecendo em sonhos, né? Muita gente tem me relatado o aspecto de ter sonhado com algumas coisas. Eu tenho alguns vídeos, algumas coisas minhas no YouTube, né? E muita gente me acha por lá e diz: olha, te achei porque sonhei com o nome, lembrei de uma determinada vida, tive uma experiência onde eu fui levada para a Lemúria, nem sabia que existia isso, e eu queria entender melhor, né? E eu realmente ainda tenho, né? Vou usar essa expressão aqui, ainda tenho poucos vídeos, principalmente no canal do YouTube, voltados para esse assunto, voltados para esse tema, porque tem sido um tema que eu venho explorando, eu posso dizer para vocês, dos últimos 5 anos para cá, mas que ainda era um estudo muito particular, era um estudo muito meu, eu estava muito enfronhada numa busca pessoal aí dentro desse contexto, né? E esse movimento foi crescendo cada vez mais, desde 2018 até que, né, no final do ano passado, eu diria para vocês, eu consegui aí ter uma concretização desse estudo todo e desse trabalho, que foi a canalização de um trabalho específico com o Conselho Lemuriano de Luz, que é a Câmara de Reintegração Lemuriana, que eu vou falar dela mais para frente, por aqui, né? Hoje a ideia é só para que todos possam entender, né, o momento planetário que a gente está vivendo e o porquê esse trabalho lemuriano está tão em voga, por que ele está vindo tão à tona, por que a gente está ouvindo tanto falar de tudo isso. Então, eu quero praticamente compartilhar com vocês a minha experiência, né? Parte daquilo que eu vivi
ao longo desses 5 anos nessa busca, né? E como isso pode acontecer com você, como pode chegar até você, como pode aparecer para você, né? E o porquê que isso está acontecendo realmente agora, tá? Então, tô vendo que as meninas que estão, né? A maioria das meninas estão aqui comigo, são algumas delas já fazem a formação de terapeuta, né? Da tecnologia de reintegração lemuriana para poder trabalhar com a câmara. Tem outras pessoas que não. Então, eu vou procurar aqui usar uma linguagem bem simplificada para que a gente possa realmente entender na prática o que tudo isso significa, né? E para vocês, meninas que já estão envolvidas nesse trabalho, eu acho que é bem interessante que vocês comecem a observar como vocês podem falar disso também, né? Como vocês podem levar esse conteúdo e esse conceito e essas informações para as pessoas, porque o grande objetivo de todo esse trabalho é que a gente possa atingir o maior número de pessoas possível, para que a humanidade tenha consciência, né, do momento que a gente está vivendo e de tudo que está acontecendo com a gente no planeta agora, tá? Então, as meninas chegando aí também, sejam bem-vindas, a Karen, a Lu, e a gente vai então começar falando justamente desse tema, né? Por que nós estamos lembrando de Lemúria? Então, vamos responder essa pergunta que não quer calar, né? Por que a gente vem lembrando dessa civilização, que vale a gente fazer um parênteses aqui, né? Porque pode ser que tenha alguém que esteja nos assistindo e diga assim, mas o que é Lemúria, afinal de contas, Vanessa? Você está falando que tem um monte de gente lembrando de uma coisa que eu nem sei direito o que é. Então, vamos deixar claro, né, esse aspecto. O que é Lemúria em si? Lemúria a gente pode considerar a primeira civilização no formato que nós conhecemos, estrutural, de 23 pares cromossômicos, um par de cromossomo quântico, vivendo no planeta Terra e começando essa jornada na consciência de um planeta de livre-arbítrio, de divindade e de possibilidade de evolução, tá? Por que a gente fala assim? Porque nós tivemos outras civilizações no planeta antes de Lemúria, né? Tivemos aí, pelo menos do conhecimento e dos estudos esotéricos e holísticos, que nós tivemos pelo menos 2 civilizações antes da civilização lemuriana. A civilização de Thule e a civilização de Hiperbórea, que já eram consideradas civilizações mais cristalinas, ou seja, já tinham um padrão vibratório diferente do nosso, né? Não tão denso quanto o padrão terreno, mas que conviveram e experienciaram por um bom tempo as suas civilizações no planeta. E que em determinado momento, neste processo de evolução do próprio planeta, se retiraram da superfície do planeta para uma condição intraterrena, para apoiar, para ajudar e auxiliar, apoiando o processo de evolução da Terra a partir da civilização lemuriana, né? Então, a gente vai falar em algum momento aqui, eu vou criar uma outra live qualquer dia desses, para a gente conversar só dessa questão da formatação de Lemúria, ou seja, como é que foi constituída, né? Como é que Lemúria foi constituída? Como é que foi constituída essa estrutura de DNA? Porque se a gente for parar para falar disso agora, a gente não vai conseguir responder todo o restante que eu gostaria para vocês. Então, a gente vai fazer uma outra live qualquer dia desses para falar só dessa questão da formatação da sociedade e da estrutura da civilização lemuriana. Mas eu quero deixar o convite já para vocês, porque lá no meu canal do YouTube eu tenho uma entrevista que eu fiz com o Ronaldo, onde a gente está conversando sobre as civilizações. Então lá também a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse processo de transição que ocorreu de Thule para Hiperbórea, de Hiperbórea para Lemúria, Atlântida, Sumérios, os egípcios e assim por diante, tá? Então lá tem um vídeo lá de 1 hora praticamente falando sobre esse processo das civilizações. Então eu não vou me deter nessa formatação lemuriana para que a gente não se perca no contexto do objetivo de hoje. Mas é importante a gente entender que essa civilização foi constituída num momento em que o planeta estava ganhando a condição de passar por um processo de evolução, né? Onde a humanidade que estava sendo instituída naquele lugar, ou seja, os seres, as almas, os espíritos, podemos chamar assim, que estavam sendo trazidos para aquele contexto planetário, para um lugar que já existia, né, numa vibração
específica para receber esses seres, estavam prontos para fazer e para realizar um processo de evolução, tanto individual quanto coletivo, naquele momento. Nós tivemos seres de várias estrelas que se candidataram a esse projeto, né, a esse movimento de fazer esse processo evolutivo, de auxiliar, né, o cosmo a gerar esse movimento de evolução. Então, muitos seres se candidataram a vir para cá, para auxiliar no processo, e outros porque estavam sendo realmente direcionados para esse movimento evolutivo. Consequentemente, nesse momento em que as mães pleiadianas se candidatam, né, a vir e a fazer esse movimento de mudança, o que nós temos? Nós temos exatamente uma alteração da estrutura de DNA. Existiam várias raças no planeta, né? Apesar de a gente falar de uma civilização, a gente pode dizer que existiam algumas raças disponíveis no planeta naquele momento. E determinado grupo de almas começaram a ser trabalhados para que eles recebessem uma nova estrutura de DNA, que seria exatamente esse grupo que mais à frente tomaria conta, era o grupo que seria perpetuado no planeta e que ele poderia, então, começar essa geração evolutiva que nós estamos vivendo. Esse grupo foi trabalhado em seu DNA de maneira a constituir uma estrutura, né, biomolecular, onde esse DNA constituía 23 pares cromossômicos conhecidos e biologicamente reconhecidos, como é o nosso caso hoje, né? Nós temos 23 pares de cromossomos, mas também recebemos um par, que é o 24º par, considerado um par de cromossomo quânticos. Este par de cromossomo quântico, que ficou associado ao 23º, é justamente aquele par que nos dá a condição de entendermos a divindade dentro de cada um de nós. Ele é muito menos físico e muito mais sutil e nos dá a conexão necessária com a parte divina dentro de cada um de nós. E é exatamente essa constituição que nos permitiu começar a entender a nossa relação com o Criador, a nossa relação com o cosmos, com o universo, com a criação. O fato de nós termos, vou corrigir minha palavra, de nós sermos este universo. Né? Fazermos parte desse universo e podermos manifestar dentro de cada um de nós o próprio universo. Então, essa condição foi nos dada a partir de Lemúria. Por isso, a civilização lemuriana é considerada para nós hoje a primeira civilização do planeta Terra, porque é a primeira civilização que recebe essa constituição cromossômica, recebe esse estado físico-energético para iniciar todo esse processo de evolução do planeta e de evolução de todos aqueles que vieram para cá, né, que se candidataram a estar no planeta Terra para fazer esse processo evolutivo. Então, ainda assim, tá, esse período lemuriano foi um período reconhecido como a Era de Ouro, como a verdadeira Era de Ouro, e um período onde existia um nível vibratório ainda muito elevado. Né? Então, eu disse para vocês, tanto Tule como Hiperbórea possuía uma referência cristalina muito intensa dentro das suas estruturas, biomoleculares inclusive. A nossa estrutura, já como lemurianos, foi alterada, mas ainda não no nível da densidade que nós temos hoje. Então, fisicamente falando, eles ainda tinham uma estrutura menos densa do que a nossa, mas já tinham uma composição fisiológica muito semelhante à nossa, né? E uma estrutura biomolecular praticamente idêntica. Mas com um percentual, essa é a grande diferença, né? Com um percentual de capacidade mental, vamos chamar assim, de capacidade de atuação desses 23 pares cromossômicos de DNA fisiológicos e do cérebro muito mais elevados do que nós temos hoje. É simples, né? Hoje a gente fala assim, o nosso DNA, né, é conhecido em 5%. Né? Isso porque eu estou sendo otimista, né? A bibliografias aí que vai falar de 3%. Nós temos um DNA reconhecido em 5%. O restante é considerado lixo, é considerado que não tem informação genética, ou seja, não serve para nada. Mas a gente sabe que esses 95%, vamos dizer assim, que a ciência nos diz que não serve para nada,
nada mais é do que todo o campo informacional da nossa estrutura de DNA, ou seja, é toda a parte quântica do nosso DNA, tudo que tem de informação, de registro de memória, de processos de ativação, registros acásticos planetários, inclusive, que estão adormecidos dentro da nossa estrutura e que ainda não foram acessados por todos. Então, o que a gente pode considerar? Que quando nós fizemos essa mudança estrutural lá em Lemúria, através do apoio das mães pleiadianas, dos sirianos, dos andromedanos e de todas essas civilizações estelares que estiveram presentes nesse momento dessa nova constituição de ser humano para o planeta Terra, nós recebemos essas informações e todos esses inputs e a condição de utilizá-los em 100% da nossa capacidade. Então, lemurianos, num sentido geral, assim como os atlantes que vieram depois, assim como os próprios egípcios, porque a gente pode ir lá ainda, né, e palpar todo o conhecimento egípcio, a gente pode dizer que eles tinham um percentual dessa capacidade, tanto da estrutura de DNA como da própria estrutura mental, da própria estrutura cerebral, muito mais ativo do que nós temos hoje. Então, a gente pode dizer que eles eram mais evoluídos? Não sei, mas nós podemos dizer que eles eram mais ativos do que nós somos hoje. O que eu posso garantir para vocês é que nós temos a mesma capacidade e a mesma possibilidade de fazer, de desenvolver, de transmitir e de manter todo o conhecimento e tudo o que eles faziam desde Lemúria, desde que nós acessemos as informações que estão contidas aí no nosso DNA e que estão adormecidas. E esse é um movimento, gente, que a maioria das técnicas que vem trabalhando hoje com as estruturas de DNA, com o processo energético do ser humano, está ajudando a fazer, né? Limpar registros de memória, ativar partes desse DNA que estão né, travadas e que não conseguem lembrar, fazer processos de despertar desse acástico, não só do indivíduo, mas do próprio acástico planetário, para ele entender qual é a história dele, né, advinda das estrelas, inclusive. Então, todo esse processo... Karen está dizendo que o meu som está cortado, gente. Como é que tá aí para vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ou tá fazendo... Me dá um ok aí para eu saber se tá... Porque pode ser que seja a internet dela ou se é a nossa. Vai me dando um toque aí. Porque pode ser que seja a internet, Karen. Às vezes, dependendo de onde tá normal? As meninas estão falando que tá normal. Eu vou tentar continuar falando por aqui, tá? Então, o que normal também, a Ana falou, legal. A Anne tá por aí, tudo bem, Flor? Henrique também. Muito bom. Muito bom. Todo mundo bem. Então, beleza. Então, dá uma olhadinha, Karen. Às vezes o lugar que você tá pode ser isso. Você também, eu sei que você tá longe, né? Bem longe. Pode ser que a internet é que esteja oscilando um pouquinho aí nesse sentido, tá? Mas super legal de ter vocês aqui. Aproveitar esse momento para mandar um beijão para vocês, dizer que eu tô com saudades da galera. Muito bem. Então, retomando lá, né? Esse contexto, então, de quanticidade, vamos chamar assim, que é a quantidade do DNA e da nossa capacidade cerebral, é que foi sendo diminuída ao longo do tempo, tá? Então, a gente pode pensar assim, conforme o planeta foi se densificando dentro desse processo de tentativa de evolução, né, vamos chamar assim, e a gente já vai entender por quê, tá? Por que isso aconteceu dessa forma, mas a gente pode entender que conforme esse planeta foi se densificando, essas estruturas foram sendo perdidas, ou seja, a capacidade, a quanticidade que nós utilizávamos em percentual, tanto do nosso DNA como da nossa capacidade mental, da nossa capacidade cerebral, foi diminuindo. Ela foi perdendo percentuais. Então, a gente pode dizer que lá em Lemúria nós vivíamos com 100% da nossa capacidade e hoje a gente está trabalhando aí em torno de 8 a 10% dessa capacidade, tá? No sentido geral, se a gente falar num coletivo. E o nosso grande processo, nosso grande movimento é justamente aumentar novamente essa quantidade.
E vocês vão perceber que tudo isso tem a ver com... Quem me acompanha sabe que eu gosto muito de falar sobre a orientação pelas estrelas. E vocês vão perceber que muito desse movimento e desse processo tem a ver com todo o movimento astronômico que foi acontecendo ao longo desses anos, né? De todos esses milhares de anos aí. A gente vivendo dentro de um contexto que é um contexto coletivo, né? Leva a gente a essa situação, a estar no momento que nós estamos na evolução da nossa história hoje e também começar a entender por que Lemúria começa a vir à tona e por que as pessoas começam a falar de Lemúria, sendo que era uma coisa que até então ninguém falava, tá? Por que isso começa a aparecer tanto e tanta gente começa a canalizar e tanta técnica. A gente pode até falar, olha... Antes até da gente falar mais em Lemúria, a gente ouviu falar em técnicas pleiadianas, arturianas. Por que se fala tanto em famílias estelares? Né? A gente poderia até falar, colocar essa pergunta aqui, né, na nossa live de hoje. Por que a gente lembra, por que a gente quer saber, né, de que família a gente vem, de onde eu venho, a que família eu pertenço, né, se eu sou de Sírio, se eu sou de Órion, por que a gente tem essa curiosidade tão grande? Por que isso veio tão fortemente nos últimos anos pra gente aqui no planeta, tá? E aí, então, a partir daí que eu quero começar a conversar com vocês e a explicar essa memória, né? Por que essa memória vem tão fortemente à tona? Pra gente entender isso, a gente precisa entender um pouquinho o que estava acontecendo no cosmos, o que estava acontecendo no universo nesse período, tá? Então, a primeira coisa que é importante a gente saber é que a gente tem um sistema, que a Terra, aliás, é importante a gente saber, não, eu parto do princípio que todo mundo já sabe, né? Nós já estudamos isso lá no colégio, né? Que o planeta Terra faz parte de um sistema chamado Sistema Solar, né? Junto de N outros planetas. E que o Sistema Solar faz parte de uma galáxia, né? No nosso caso aqui, Via Láctea. E que esse sistema gira, né, orbita, ou melhor, vamos usar a palavra, né, orbita em torno de todo o sistema dessa galáxia, né? Então, nós temos outros sistemas solares que também estão orbitando e também estão trabalhando os seus aspectos individuais e os aspectos coletivos de todo esse movimento maior. Então, a gente pode dizer que, assim, o planeta Terra orbita em torno do nosso Sol, né? Tá dentro do sistema solar, e o nosso sistema solar orbita em volta de Alcione, do Sol de Alcione. E o que é importante a gente entender? Que existe uma irradiação de fótons emitida por este Sol de Alcione, que ocupa um determinado espaço dentro desse contexto do sistema solar, não, desculpa, do sistema da Via Láctea. Então, o que eu convido vocês até a fazerem, não agora, porque agora a gente está aqui batendo papo, conversando, mas depois, se vocês tiverem curiosidade, entra lá na internet e coloca lá Sistema Solar, Cinturão de fótons. Vocês vão perceber que vocês vão conseguir achar imagens que mostram essas estruturas que eu estou dizendo para vocês. E o cinturão de fótons, a partir do Sol de Alcione, ele se forma quase que numa figura de infinito. Ele fica parecendo um oitinho, assim. Tá? Ele não chega a cruzar no meio, mas ele fica parecendo um oitinho. E ele transpassa por uma grande parte da Via Láctea. O que começou a acontecer em 1972, tá? Aproximadamente ali em 1972. O sistema solar, ou seja, todo o nosso sistema, começou a adentrar ao cinturão de fótons. Imagina que é uma linha, vamos pensar aqui numa linha imaginária, é uma linha de energia, tá? É onde a energia se expande a partir do Sol de Alcione. Essa energia se expande até um determinado ponto e o nosso sistema solar, orbitando, começa justamente a entrar nesse ponto. Ele começa a entrar nessa linha onde tem a irradiação do Sol de Alcione. Então, ele adentra, ele inicia um caminho para um lugar do espaço onde ele ainda não havia estado por milhares de anos. Consequentemente, o planeta Terra, que faz parte desse sistema, também faz isso. Ele também começa, né, junto com o sistema solar, a entrar nesse cinturão de fótons, considerado aí justamente o reflexo,
né? A irradiação da luz do Sol, do que a gente está chamando de nosso Sol central aqui, do nosso Sol de Alcione. Aproximadamente em 1987, o planeta Terra é que começa a entrar nesse sistema. Ele começa a adentrar essas luzes do cinturão de fótons e começa a receber a irradiação de todas essas energias novas. Para quem já também está aqui comigo há mais tempo e para quem já tem estudado esses assuntos, a gente sabe que 1987 a 1989 é aquele período que a gente chama de grande convergência harmônica, né? E por que é uma grande convergência harmônica? Justamente porque os astros, a posição do próprio sistema solar dentro desse sistema completo e na entrada dele no cinturão de fótons, a gente começa a receber uma carga de luz, né? Uma carga de luz e de energia que a gente nunca recebeu antes, que a Terra nunca tinha acessado ainda. Então a gente começa a perceber coisas diferentes, começa a se abrir um novo campo de visão, um novo campo de sentir, um novo campo de consciência, ou seja, a gente pode dizer um novo despertar para essa humanidade a respeito de tudo que vem acontecendo no planeta. Só que mais do que isso, e isso é bem legal, porque perto de 2012, 2013, a gente realmente entra de vez. Então é como se falasse assim, ó, em 87 a Terra começou a entrar nesse cinturão de fótons e a receber as cargas de luz e energia. Quando chega por volta de 2012, 2013, a Terra está totalmente imersa nesse cinturão, ou seja, ela já adentrou 100% no cinturão e já está recebendo todas essas cargas de energia. Esse tempo, a gente pode dizer assim, que a gente passa dentro do cinturão de fótons, que a gente leva para ultrapassar toda essa carga, né, todo esse período de irradiação, toda essa área de irradiação do Sol de Alcione, leva em torno de 2.160 anos. A gente tem essa carga de um lado e depois a gente tem essa carga do outro lado. E, na verdade, a gente tem partes dessa rota, vamos dizer assim, né, onde esse cinturão não reverbera. E é a parte da rota onde a gente vai chamar de era de escuridão, que na contrapartida são em torno de 10.800 anos, tanto de um lado como do outro. Então a gente poderia dizer assim, né, se a gente fosse pensar num círculo, né, num sistema circular, são 2.160 anos de luz, 10.000, mais ou menos, né, mais ou menos 10.800 de escuridão, mais 2.160 de luz, mais 10.800 de escuridão. Então percebam por que nós, como seres acásticos, ou seja, seres que vivem, né, há muitos e muitos milhares de anos dentro desse processo evolutivo, quando a gente entra nessa era de luz, quando a gente entra nesse período de iluminação, por que a gente tem essa necessidade tão grande de correr e fazer o que precisa ser feito? Porque a gente sabe que a gente vai adormecer por um período pós esse movimento, ok? E é como se dissesse assim, eu preciso despertar tudo o que for possível e imaginável nesses 2.160 anos de clareza e de iluminação, para que no momento dessa era de escuridão eu possa manter a minha memória, o meu conhecimento, a minha estrutura ativa, para eu não ter que começar de novo do zero quando passar os 10.000 anos. Percebem isso? A gente tem essa sensação de correr com tudo que a gente precisa nesse momento de luz, porque a gente precisa integrar o máximo que a gente puder. Porque daqui a pouco vai acabar... Vamos trazer isso para a nossa realidade em casa, né? Você acorda... Vamos imaginar que a gente está vivendo aqui um período das 6 da tarde até as 5 da manhã, que normalmente a gente precisa de luz. Vamos imaginar que a gente não tivesse energia em casa, né? Não existe, a gente não tem energia elétrica, não temos iluminação, não temos nada. O que a gente faz? Ou o que nós já fizemos, né? Quando isso era realidade para nós? A gente procurava fazer tudo o que era possível durante o dia, enquanto tem luz, né? Então tem luz, vamos lá, trabalha, lava roupa, faz comida, faz isso, faz aquilo outro, porque quando chega às 6, 7 horas da noite, que acabou a energia, o que a gente faz? Dorme. Dorme porque a gente sabe que a gente vai ter que se reestruturar nesse período para acordar de novo e continuar fazendo. Então, é como se a gente
estivesse vivendo este processo, só que levando isso para um contexto muito mais amplo e falando de milhões de anos e 1000 anos aí, né? Então, é um momento, este momento em que a Terra entra no cinturão de fótons, em que o nosso sistema solar entra no cinturão de fótons, é o momento da gente se iluminar. Então, é o momento da gente ir lá e buscar tudo que a gente pode, despertar tudo que a gente consegue despertar no nosso DNA. É o momento de ampliar essa quanticidade de DNA. É o momento de ativar as memórias acásticas, coletivas e individuais, para que a gente manifeste quem a gente é. É o momento de integrar os nossos fractais, as nossas partes que foram espalhadas multidimensionalmente e que podem agregar as informações necessárias para o nosso processo de evolução. Então, o que acontece nessa história? Exatamente neste período, quando o nosso sistema solar começa a entrar no cinturão de fótons e começa o próprio planeta Terra a entrar nessa estrutura, a gente tem um outro movimento que acontece especificamente no planeta. E esse movimento é o movimento da Kundalini do planeta, da energia Kundalini do planeta. Essa energia, ela circula por toda a estrutura geológica do nosso planeta. Vamos tentar buscar uma visão aqui também. Vamos imaginar que a gente consiga olhar para o planeta Terra, para aquela imensa bolinha azul, né, linda, que ela é. E vamos imaginar que essa água toda seque. Vamos pensar que a gente consiga secar toda a água do planeta. E que a gente consiga olhar só para a estrutura da crosta mesmo do planeta. Aonde a gente vai ver o fundo dos oceanos e o pico das montanhas. Quando a gente olha para o planeta com essa visão, a gente consegue perceber que todos os picos, toda a cadeia rochosa, toda a cadeia montanhosa do planeta, ela é interligada. Então, a gente pode dizer que, assim, se você tivesse a capacidade de caminhar por toda a estrutura montanhosa do planeta, você poderia perceber que você poderia sair, por exemplo, daqui da Cordilheira dos Andes e chegar, em algum momento, você poderia chegar lá no Himalaia, simplesmente seguindo todo esse sistema montanhoso do planeta, ok? Acho que deu para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Se não deu, depois vocês me contam, que eu tento mostrar uma imagem para vocês que faça mais sentido para vocês visualizarem isso. Mas o fato é que essa cadeia é conectada e que a Kundalini do planeta Terra, ela circula através dessa cadeia. Ela se movimenta através dessa cadeia ao longo do planeta. E isso acontece a cada 13 mil anos. Então, de 13 mil em 13 mil anos, ela faz um movimento. Nós podemos falar que aproximadamente... Ah, a Gabi falou que sim. Ah, que bom que você está aqui. Bom te ver. Gabi também é uma especialista em Lemúria, gente. Pode seguir ela aí e ver as coisas lindas que ela faz. É a minha instrutora de cristais, inclusive. Estamos juntos aí nesse processo. E quando a gente traz, então, essa visão dessa circulação da Kundalini pelo planeta, a gente consegue saber o seguinte: aproximadamente há 26 mil anos atrás, essa Kundalini estava situada sob a região da Atlântida. E olha só que legal. Naquela região onde a gente conhece hoje como, né, o nosso Oceano Atlântico, né, que divide praticamente ali os nossos dois grandes continentes, né, as Américas, da parte... Dois continentes não, gente, peraí, né, senão vou ficar ruim na geografia aqui com vocês. Deixa eu consertar a minha fala. Divide as Américas da parte da Europa, Ásia, África, né, e todos o outro lado do continente americano. Então, a gente tem ali esta região do Oceano Atlântico, onde Kundalini estava ancorada há aproximadamente 26 mil anos atrás, onde houve a grande era de ouro da humanidade, onde a Atlântida era este boom, né, de energia, de sabedoria e de entendimento, e, obviamente, antes da queda da civilização de Atlântida, ok? Quando este movimento da Kundalini começa a sair desta região e começa a migrar para o Oriente, é exatamente o período em que
começa a ocorrer a queda da civilização Atlante. É o momento em que começam a ter as brigas, as disputas pelo poder, as divisões, as tentativas de acelerar o processo, né? O poder dos grandes sacerdotes de Atlântida começam a tentar acelerar o processo evolutivo, né? É tanto conhecimento, tanta informação, tanta capacidade, que alguém resolve que a gente pode acelerar esse movimento. E nessa tentativa de acelerar e começar a capturar informações de formas escusas, que isso vale uma outra live também para a gente falar depois, é onde acontece efetivamente a queda. Eu não vou me deter nesse ponto, porque esse assunto é milenar, né? A gente pode ficar aqui mais 2 horas falando dele. É quando a Kundalini começa a se mover novamente. Então, ela começa a se mover, a Atlântida faz a sua queda e ela se estabelece na região do Oriente, aproximadamente na linha ali do Tibete, da Índia, né? E o que começa a acontecer nesse período? Ela começa, nesta região, começam a despertar vários filósofos, vários sacerdotes, várias pessoas que começam a receber instruções, trazer informações sobre a espiritualidade, sobre a capacidade da estrutura do ser humano, sobre a divindade, né? É quando nasce Jesus, né? Quando a gente tem Jesus lá na região do Oriente também, trazendo, né, sendo esse grande exemplo, a tentativa de demonstrar a divindade dentro de cada uma, que foi a parte dele dentro desse conceito todo. E essa Kundalini se mantém nessa região do Oriente por 13 mil anos. Depois, ela começa a migrar novamente. E nesta saída desta região do Oriente, ela começa a se deslocar novamente para o Ocidente através dessa cadeia montanhosa. E ela começa a se, vamos dizer assim, aterrissar, né? Começa a se acomodar na região da Cordilheira dos Andes, aqui no Ocidente. Este período de locomoção dessa energia leva em torno de 40 anos, mais ou menos. Então, ela começa por volta de 1945 e vai até 1985, aproximadamente, se estabilizando, se estabelecendo nessa região da Cordilheira dos Andes. Então, olha, vamos fazer aqui um paralelo, né, com essa sincronicidade. 1987, a Terra começa a entrar no cinturão de fótons junto com o sistema solar. Em 85, a Kundalini se estabilizou e se estabeleceu ali na região da Cordilheira dos Andes. Em 2012, a Terra ficou 100% dentro da energia do cinturão de fótons. E em 2012, nós tivemos as últimas aberturas, as últimas ativações dos discos solares que estavam situados na região da Cordilheira dos Andes, por onde a Kundalini se estabeleceu. Discos solares também é um tema para a gente fazer numa outra live, porque senão não dá conta da gente falar tudo aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês com isso? No momento em que essa Kundalini estava caminhando pelas montanhas rochosas, pelas montanhas planetárias, e ela passa pela Antártida para chegar à Cordilheira dos Andes, porque ela chega para a Cordilheira dos Andes através do Polo Sul. Quando ela entra e passa pela Antártida para chegar na Cordilheira dos Andes, ela ativa o primeiro disco solar, que é um disco conhecido como Íon. Este disco solar é o disco que detém o registro acástico da humanidade, os primórdios dos registros acásticos da humanidade. É o primeiro disco que nos remete à memória de quem nós somos como humanidade. É o primeiro disco que nos remete a toda a nossa história como humanos, desde a primeira constituição dessa estrutura de DNA, como eu vinha falando no início da live, até o momento em que nós estamos agora fazendo todo esse processo de transição e de transformação biomolecular que a gente está vivendo para poder fazer o nosso movimento de ascensão, de evolução e ascensão. Então, o que acontece? Quando a Kundalini passa pelo disco solar Íon e ela ativa esse disco,
e depois ela se estabelece ao longo da cordilheira, subindo até a região de Shasta, que já não é mais Cordilheira dos Andes, já é a cadeia de Sierra Nevada, mas ela é uma continuidade. Se a gente olhar no mapa, você vai perceber que ela é uma continuidade da Cordilheira dos Andes. A gente começa a ter, então, duas coisas. A primeira, a gente começa a ter um despertar muito profundo de informações, de quantidade de informações, de técnicas, de seres, de pessoas, né? Que começam a trazer e a canalizar informações sobre todo esse movimento de transição planetária, sobre todos esses seres estelares, sobre toda essa composição, né, de seres que participaram da constituição desse DNA humano, né, que são as nossas famílias estelares. Afinal de contas, a gente pode repetir quantas vezes quiser, somos filhos da Terra e das estrelas, né? Então a gente tem toda essa constituição dentro do nosso DNA. Então isso começa a ser despertado nessa região do Ocidente, e a gente começa a ter muita gente trazendo essas informações, abrindo, né, abrindo as consciências, amplificando a consciência, recebendo informação, recebendo canalização a respeito, escrevendo livros, né? Tanto que a gente tem aí um registro muito grande de muitos profissionais reconhecidos que, por volta de 1988, 1990, começou a trazer técnica e a canalizar técnica, e isso de lá para cá só cresceu, né? Só bombou. E o que mais aconteceu nesse momento em que a Kundalini passa lá por Ion, então, pela região da Antártida? Além dele ativar esse nível, né, abrir a consciência para essas informações, esse campo consciencial começar a trazer as informações necessárias para a humanidade, ele também começa a fazer com que as pessoas mais comuns, ou aquelas até mesmo menos conectadas, vamos chamar assim, comecem a se lembrar, tá? Então, no momento em que ela passa pela Antártida, ela desperta toda a memória akáshica lemuriana que estava adormecida neste período de escuridão antes da entrada no cinturão de fótons. Então, a entrada do planeta no cinturão de fótons é como se tivesse possibilitado um grande holofote em cima daqueles registros que eram os registros akáshicos da humanidade, guardados pelo Conselho Lemuriano de Luz, guardado por toda aquela estrutura que montou essas cápsulas, vamos chamar assim, de informação, para que a gente pudesse começar a acessá-las e pudesse começar a fazer a cura de todo o processo, né? Vou dar uma palha aqui a respeito do contexto dos discos solares, até para vocês entenderem, né? A constituição dos discos, eles acontecem através do Conselho Lemuriano de Luz, os 13 anciões do Conselho, que formatam a estrutura de um grande disco solar, aparentemente numa estrutura, numa alquimia metálica muito semelhante ao ouro, constituindo esse grande disco, onde lá, vamos pensar nesse disco como se a gente tivesse, é óbvio que quando eu penso nele, eu vejo ele como eu sempre vejo, né, esse grande disco dourado, mas a gente pode pensar numa estrutura que é mais fácil pra gente aqui da nossa tecnologia, que é assim, vocês lembram do disquete? Né? Quem é da época do disquete aqui, gente? Tem gente que eu sei que é, e não vem me enganar não, porque eu sou, eu usei disquete na faculdade ainda, então não vem com esse papo não, que isso é coisa de gente velha. Então, a gente tinha lá o disquete na época, tá? Então, vamos pensar, só fazer essa alusão para ficar mais fácil da gente vislumbrar. Vamos imaginar que a galera lá do Conselho Lemuriano resolveu colocar toda a informação dentro de um disquete. Vamos colocar toda a informação do registro akáshico aqui dessa galera no disquete, né? Vocês gostaram, né? Vamos colocar tudo lá dentro. Os jovens que forem assistir a live não vão saber nem do que eu tô falando, né? Vão ter que fazer outra live para explicar o que era o disquete. Mas tudo bem. Aí a gente vai, então, colocar todas as informações aqui dentro desse disquetinho aqui e vamos guardar esse negócio, porque em algum momento as pessoas vão acessar, vão plugar aqui, vão ligar o computador, vão colocar o disquete e vão acessar todas as informações que tem aqui.
E fizeram isso, se reuniram por muito tempo, foram fazendo todo esse movimento, colocando todas as informações lá dentro. Quando este disquete ficou pronto, eles olharam para ele e disseram assim, não vai dar certo. Não vai dar certo porque, primeiro, é muita informação. Eles não vão conseguir acessar. Quem acessar isso aqui vai pirar, vai despirocar e não vai acessar. Outra coisa, lá naquele tempo, não vai ter computador que abre disquete. Tipo, eles não têm habilidade para abrir o disquete aqui, não vai rolar. Então, a gente vai ter que fazer isso aqui acontecer de uma forma diferente. A gente vai ter que picotar essa informação e a gente vai ter que distribuir isso de uma maneira diferente. Então, o que nós sabemos que foi feito a partir daí? Este conteúdo que estava todo contido em um único disco foi subdividido em 12 discos. Sendo que o 13º disco é a soma dos 12, é o todo. Então, é 12 mais 1. 13 discos solares, sendo 12 mais 1. E essa informação, ela foi transformada em luz cristalina, porque de uma alquimia, que podemos falar que é semelhante ao ouro, que eles utilizaram para constituir essa estrutura lá, a gente não tem acesso a ela aqui hoje para acessar. Então, isso foi transformado numa alquimia, numa segunda alquimia, em luz cristalina, para que a gente tenha essa condição de acessar. E aí, tem várias maneiras de acessar isso que a gente vai conversar em outro momento, mas o fato é que essas novas estruturas dos discos foram distribuídas em pontos chaves do planeta, em pontos que são vórtices de energia, em pontos que alguns são chakras do planeta, mas são pontos de força e pontos chaves dentro da nossa cadeia aqui da Cordilheira dos Andes, que vai desde Serra Nevada, desde o Monte Shasta, que é o 13º disco, que é o disco coordenador de todos os outros, até a região da Antártida, onde a gente tem o íon, que foi por onde a Kundalini passou. E a informação é assim, como é que isso vai vir à tona? Como é que essas pessoas vão acessar essa informação? Elas vão acessar quando uma grande força espiritual tem a habilidade para passar lá e ativar com a própria energia esse sistema. Quem é essa grande força? A Kundalini planetária. Então, quando ela passa nessa região da Antártida, ela literalmente ativa, acende, liga, podemos dizer assim, o sistema de funcionamento dos discos solares que vão se acionando um ao outro ao longo desse período, tá? Então, para a gente responder claramente a pergunta que é a que não quer calar hoje, né? Por que é que nós estamos lembrando tanto dessas informações de Lemúria? Por que elas estão vindo à tona? Por que as técnicas lemurianas estão chegando, né? Estão chegando justamente porque nós ativamos o registro de memória desta civilização que foi guardado para nós há milhares de anos atrás, para que a gente pudesse entender os próximos passos da evolução do planeta, tá? E aqui eu vou dar uma palha para vocês de uma outra coisa. O que acontece? Quando a gente fala de próximos passos, significa movimentos energéticos, movimentos biológicos, movimentos emocionais, mentais e até mesmo biomoleculares que vão acontecer e que precisam acontecer para a gente alcançar determinados processos da evolução planetária. Então, eu poderia dizer assim para vocês, seja quando a gente, como ser humano, vai mergulhar ou vai nadar no mar, a gente tem ou na piscina, a gente tem uma dificuldade de respirar embaixo da água, ok? A gente não sai respirando embaixo da água da mesma maneira que a gente respira aqui fora. E até mesmo se a gente consegue respirar por um tempo, a gente precisa voltar para o nosso oxigênio do ar para conseguir retomar a nossa habilidade de respiração. Então, eu diria para vocês assim, se a gente precisasse viver a partir de amanhã num planeta que fosse 100% água, ou seja, se amanhã eu precisasse viver embaixo do mar, embaixo da água, né, dentro da água,
eu precisaria desenvolver uma nova forma de respiração. Concordam comigo? Né? Ou a gente ia viver eternamente de máscara, de escafandro, Escafandro é velho também, né, gente? Tô entregando minha idade aqui nessa live hoje. Jesus. Se eu ia precisar de equipamento, de cilindro, né? De todo esse processo para conseguir respirar lá. Ou a outra alternativa seria qual? Desenvolver a minha biologia, modificar a minha biologia de maneira que eu conseguisse começar a respirar embaixo d'água. Certo? Concordam comigo? Posto isso, o que a gente pode entender? Nós estamos fazendo um movimento de ascensão planetária, onde muitas coisas do planeta vão se transformar e vão mudar. Estrutura planetária está mudando. E se a estrutura planetária está mudando, a nossa biologia também precisa mudar. Porque se a nossa biologia não mudar, a gente fica incompatível com a estrutura do planeta. E aí não dá, não fica, não conversa, ok? Como é que alguém que não respira embaixo d'água vai viver num lugar que só tem água? E é a mesma coisa que a gente está dizendo aqui. A estrutura molecular do planeta está se alterando. Se a estrutura biomolecular do ser humano não se alterar também, a gente não vai conseguir continuar habitando esse mesmo lugar. Então, isso não vai acontecer daqui 1 ano, daqui 2 anos ou daqui 10 anos, gente. Mas isso está começando agora. Ok? Nós estamos começando agora a mexer nessa biologia humana para que ela esteja preparada para se manter sobre o planeta daqui a alguns 300 mil anos. Ok? E para isso, tecnologias lemurianas estão vindo a partir dos contextos e dos agregados, vamos chamar assim, familiares estelares, que são também de outras constelações, que são também de outros planetas, que são de outras galáxias até mesmo, de outros universos, que compõem toda essa consciência, todo esse campo consciencial lemuriano. Então, nós estamos aqui falando em nome de Lemúria, mas a gente tem que pensar que atrás de Lemúria vem N outras civilizações, N outras famílias estelares que compõem esse campo consciencial e que pode nos ajudar com informações, cada um com a sua parte, porque isso já foi colocado lá dentro do DNA de alguma maneira, cada um com a sua estrutura, despertando esses movimentos dentro de nós. E não é um despertar somente na consciência, não é só assim, eu sou capaz de me autocurar. Não é um despertar só de consciência. É um despertar de consciência, mas é uma alteração biomolecular, ok? É um DNA sendo mudado. A gente pode dizer, eu vou dar a cara a tapa aqui, tá? Uma dupla hélice de DNA virando tripla hélice, virando quádrupla hélice, biologicamente falando. Porque a gente sabe hoje, é do conhecimento de muitos estudantes dentro da área de terapias integrativas, holísticas ou esotéricas, que a gente tem 12 filamentos de DNA. Só que a ciência só reconhece 2, só reconhece a dupla hélice. Mas a gente sabe, né, que a gente tem 12 filamentos que estão conectados, inclusive, com essas outras raças galácticas. E eu tô dizendo para vocês, vai além dos 12. Além da gente ter técnicas que a gente já tem aqui, que tá ajudando a gente a ativar esses 12, a gente já tem conhecimento do 13º, que foi herdado de Andrômeda, que a Câmara Lemuriana é uma das técnicas que vai nos ajudar a integrar este filamento. E eu diria para vocês, para que a gente possa começar a fazer essa mudança biomolecular necessária para todo esse processo evolutivo que vem, a gente precisa despertar os 12 e integrar o 13º. Esse é o movimento necessário. Isso é que precisa fazer. Então, se a gente começar a conseguir fazer este processo de ativar os 12 e integrar o 13º, porque para integrar o 13º demanda ativar os 12 e mais umas coisinhas aí que a gente vai falando ao longo do tempo. Se a gente conseguir começar a instaurar essa tecnologia e esse movimento
ainda agora, né? Enquanto a gente está aqui encarnado nesse corpinho físico, a gente está no time para fazer o movimento evolutivo que precisa ser feito lá na frente. Ou seja, a gente começa a despertar as mudanças biológicas e biomoleculares necessárias para que lá na frente a gente tenha adaptabilidade suficiente para viver no espaço físico que a Terra vai se transformar. Deu para compreender esse movimento? Então eu diria para vocês assim, ó, eu vou fazer mais bate-papos para a gente falar sobre isso, porque esse processo de mudança e de integração desse filamento tem vários detalhezinhos dentro. Vocês devem estar ouvindo pra caramba falar por aí. Integrar fractal, ativar a memória, liberar a memória, ativar DNA. Tudo isso faz parte deste processo para chegar no 13º filamento. Um filamento do qual, se a gente não ativar, a gente não passa. É como se fosse assim, sem ele não vai. Sem sangue no corpo, a gente não vive na nossa estrutura molecular de hoje, ok? Então, sem 13º filamento integrado, a gente não segue adiante no processo de evolução. Então, esse é um movimento que está sendo feito agora, que está sendo trazido por algumas das tecnologias que são, né, recorrentes de Lemúria, para que a gente possa dar os próximos passos necessários. Talvez a gente esteja falando, gente, e eu tenho consciência disso, de uma coisa que é para daqui muitos anos, né? A gente está começando a falar de uma coisa que é para acontecer daqui muitos anos. Então, eu diria para vocês, quem me acompanha também há um tempo, sabe que eu trabalhei muitos anos com todas as técnicas da PEG, e ainda trabalho e ainda ensino algumas delas. A PEG, quando canalizou o campo eletromagnético, né, EMF, campo Electromagnetic Field, ela dizia assim, ninguém vai entender isso. E foi há 30 anos atrás, foi em 1988. E eu diria para vocês que hoje a gente está começando a entender a importância desse campo eletromagnético e por que a gente precisa deixar ele calibrado. Então, talvez eu esteja falando para vocês hoje sobre um tema que a gente só vai entender de verdade daqui 30 anos, ou que só vai fazer sentido para a humanidade, né, ou para as pessoas mais normais que nós, vamos chamar assim, daqui 30 anos, ou daqui 50 anos. Mas a gente precisa começar a falar deles hoje. Né? Dando um de louco ou não, a gente precisa começar a falar deles hoje. Porque é o falar disso hoje que vai garantir que realmente esse movimento seja despertado na humanidade e possa seguir adiante. Karina colocou aqui, olha, por isso tanto se fala de novo humano e nova terra? Exatamente, cara. Né? Por que é novo humano e nova terra e nova energia? Porque a gente está falando de uma nova estrutura. Né? Não é só, vou mudar de pensamento, vou ampliar a consciência, né? A gente está falando de uma ampliação de quantidade de DNA, de capacidade de estrutura de DNA. E uma alteração que é biomolecular, é uma alteração física, fisiológica, tanto do planeta como do indivíduo. Né? Parece muito louco a gente falar disso agora, parece uma coisa muito viajada na maionese. Mas, gente, eu juro para vocês que eu tô tentando entender isso cada vez mais e que cada vez mais que eu tento entender, mais certeza eu tenho de que é exatamente isso que vai acontecer, de que é exatamente esse movimento que está acontecendo com a humanidade. E é exatamente por isso que a gente tem sentido tanta reverberação de tudo isso no físico. De novo, eu vou repetir uma frase que vocês estão careca de me ouvir falar. Estamos trocando pneu com o carro andando. Né? A gente está fazendo a troca da estrutura biomolecular humana vivo, encarnado. A gente não está morrendo e nascendo de novo com outra biologia para poder funcionar. A gente está mudando essa biologia estando encarnado. Então, é exatamente por esse motivo que a gente está sentindo tanto, né, no físico. Dores, sensações, ouvido, barulho, tontura, dor de cabeça, dor no corpo. Por que a gente sente tanto a coluna cervical, lombar, torácica? Porque é aí que está a cadeia de DNA estrutural. Né? A coluna é a nossa estrutura. A gente está alterando na condição estrutural do humano. Então, isso é importante a gente entender para facilitar o processo.
né? Quanto mais a gente entender que isso está acontecendo exatamente por causa dessas alterações e mais a gente se trabalhar, como eu disse, na liberação das memórias, na ativação dessa estrutura, na integração dos fractais e na calibração desse campo eletromagnético que nos permeia, né, ativando os nossos sistemas merquívocos e tudo mais, mais a gente vai conseguir passar por esse processo em harmonia. Menos sofrimento, menos dificuldade, menos dor, menos transtorno. Porque, gente, não vai acabar, tá? Não vai com o negócio, não, quando Plutão não sei o que, não, esquece. Não vai acabar, não vai ser assim, né? Isso é longo, esse período é um período longo. A gente está entrando nessa história agora, né? Então, assim, este processo, ele precisa ganhar consciência para ele se tornar harmônico. Porque se ele não ganhar consciência, se as pessoas não entenderem isso, elas vão gerar muito mais sofrimento do que precisaria. Porque a gente tem ferramenta para amenizar essas dores e esses processos. Mas que é inevitável acontecer, é inevitável, né? A gente tem datas aí pela frente, né? Até 2026 a gente tem alinhamentos de algumas coisas, até 2032 a gente tem alinhamentos de algumas coisas. E a gente vai ficando nessa expectativa, né? Não, em 2026 melhora. Não, em 2032 melhora. Não, gente, é agora. Tem que começar a fazer agora. Tem que começar a mexer agora. Tem que começar a cuidar agora. Porque quanto mais a gente tiver consciente disso e esse processo estiver sendo feito de forma consciente, menos sofrimento ele vai gerar, tá? Acho que eu já falei demais, né? Já falei até dizer chega. Daqui a pouco eles vão me derrubar daqui, mas ok. Eu acho que o objetivo que a gente tinha dessa live, a gente alcançou, que era justamente responder essa pergunta, né? Por que que a gente está lembrando tanto de Lemúria hoje? Então, eu vou repetir, a gente está lembrando tanto porque chegou a hora da gente trazer esse registro acástico ao vivo e a cores, tá? E chegou a hora da gente trabalhar com ele na íntegra, da gente mexer com essas energias, da gente colocar isso em prática, da gente entender esse processo e da gente lembrar desse processo. Você tem razão, Gabi, nunca é demais. Nunca é demais, a gente sempre quer falar mais sobre esse assunto, né? Mas eu prometo para vocês que eu vou trazer sempre, né, temas a respeito desse processo aqui para nós, para a gente poder falar dos discos, para a gente poder falar de Lemúria, para a gente poder falar dessa constituição, para a gente falar das tecnologias, né, falar de todo esse trabalho, para a gente poder entender como é que esse processo vai acontecer daqui para frente. E eu vou deixar para vocês aqui uma dicasinha. Aqui no meu Instagram mesmo, há uns meses atrás, eu fiz uma publicação de vários carrosséisinhos onde eu fui falando das chamas sagradas, né? Coloquei lá várias informações sobre as chamas sagradas. Alguns de vocês já fizeram as iniciações, já fizeram todo o trabalho. Voltem lá, né? Deem uma olhada nessas chamas, porque uma das primeiras coisas que me foi trazido dentro de todo esse contexto de lemuriano, dessas memórias, foi o de trabalhar com as chamas. E eu questionei muito isso, porque eu sou muito chata, né? Falei, mas isso não tem nada a ver, tá todo mundo careca de saber quem são os mestres ascensos, quais são as chamas, quais são os raios. Por que tem que falar disso? Vai falar disso, né? Mas eu sou chata, mas sou obediente. Então eu fui falar um pouco disso. E eu acho muito importante que todos vocês entendam o que isso significa, né? O que esses raios significam, o que essas chamas significam e a importância da gente ancorar elas agora, tá? Porque não deu tempo de falar tudo isso, eu vou fazer uma outra live falando das chamas em especial, a relação que elas têm com todo esse sistema lemuriano e todas essas memórias. Mas se vocês já estão aqui, já vão interagindo com isso e já vão interagindo com essa energia para vocês entenderem. Porque uma das coisas que vai acontecer, que precisa acontecer nesse processo de ajuste estrutural do planeta, é que a gente vai precisar ancorar as cidades de luz mais próximos da terceira dimensão. E para ancorar essas cidades de luz mais próximas da terceira dimensão, a gente só tem um caminho: usar os raios de precipitação,
os raios, as chamas sagradas relacionadas às chamas da precipitação. A gente vai falar mais disso na próxima live, no nosso próximo encontro, que eu vou tentar programar já para a semana que vem, para não ficar muito longo. E aí, quem tiver aqui e que for participar de lá e quiser já dar uma lida nesses carrosséis lá, vai lá, comenta, vê o que vocês acharam e já se integra nessa energia para a gente poder trazer isso para nossa realidade daqui para diante. Tá bom? Muito bem, gente, adorei ver vocês aqui, vi um monte de gente que fazia tempo que eu não via. Pena que a gente não consegue se ver de verdade, né? Eu só vejo o nome de vocês e a carinha, mas já é alguma coisa. E a gente vai se falando. Logo, logo a gente pode fazer um encontro também pelo Zoom, porque aí a gente consegue interagir mais, tá bom? Beijo gigante no coração de vocês. Super gratidão por a gente estar aqui junto, por compartilhar as informações e poder seguir nessa jornada lemuriana aqui juntos, porque tem muita coisa pra gente fazer. Beijo, Gabi, gigante no seu coração, gratidão sempre. Temos muito o que falar ainda, né? Qualquer dia a gente vai fazer umas juntas aqui pro pessoal, vou te chamar pra gente bater um papo aqui com eles e vocês conhecerem essa consciência cristalina aí da Gabi, que é maravilhosa também, tá bom? Beijo gigante, gente, até a próxima!